Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Iremos dividir esse tema em 3 blocos para melhor compreensão. No bloco 1, nós vamos conversar sobre a Lei nº 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, começando pelas principais diferenças em relação à antiga Lei 8.666 de 1993 e pelo papel central do planejamento. Vamos pensar juntos. Durante muitos anos, a Lei 8.666 foi a base das licitações no Brasil. Ela cumpriu seu papel, mas com o tempo ficou ultrapassada. Era muito burocrática e muitas vezes o gestor se preocupava mais em cumprir papelada do que em resolver o problema de verdade. A nova lei vem justamente para mudar essa lógica. Agora, a ideia é planejar antes de contratar, e isso faz todo sentido. Imagine alguém que sai para fazer compras sem saber o que precisa. O resultado costuma ser gasto desnecessário. No setor público acontecia algo parecido. A administração licitava sem estudar direito à necessidade. Com a Lei 14.133, isso muda completamente. A nova lei exige que o gestor pare, pense e se organize antes de licitar. É preciso identificar a necessidade, estudar o mercado, comparar soluções e estimar corretamente os custos. Tudo isso acontece antes mesmo de publicar o edital. Isso traz mais segurança e reduz erros. Outro ponto importante é que a Lei 14.133 unificou as regras. Antes existiam várias leis diferentes, como a Lei do Pregão e o RDC. Isso confundia bastante. Agora, o gestor e quem estuda para concurso passam a olhar para um único texto legal. Fica mais simples de entender e aplicar. A nova lei também muda o foco da licitação. Antes, parecia que o objetivo era apenas cumprir etapas formais. Agora, o que importa é o resultado. Pense em uma contratação para consertar uma ponte. Não adianta fazer tudo certinho no papel se a obra atrasa ou apresenta defeitos. A nova lei quer eficiência e entrega de qualidade. Dentro desse novo modelo, surge o planejamento anual das contratações. A administração deve listar tudo o que pretende contratar ao longo do ano. É como quando uma família organiza o orçamento mensal, separando o que é essencial e evitando surpresas no fim do mês. Também entram em cena os estudos técnicos preliminares. Eles servem para responder perguntas importantes. O que é melhor, comprar ou alugar? Vale a pena contratar um serviço contínuo? Isso evita decisões mal pensadas e desperdício de dinheiro público. Perceba como a nova lei muda a mentalidade. Sai o improviso e entra a organização. Tudo começa com planejamento, porque uma contratação mal planejada quase sempre gera problemas lá na frente. Esse é o primeiro grande passo trazido pela Lei 14.133. No bloco 2, nós vamos conversar sobre as fases da licitação na Lei nº 14.133 de 2021 e sobre quem são os agentes que atuam nesse processo. Vamos seguir o caminho natural da licitação. Primeiro, a administração planeja, como já vimos. Depois disso, a licitação começa de fato. E aqui a nova lei trouxe uma mudança importante que costuma cair muito em prova. A ordem das fases mudou. Você lembra como era antes? A habilitação vinha logo no início. Agora isso foi invertido. Funciona assim: depois do planejamento, vem a divulgação do edital. É o momento em que a administração mostra para todos quais são as regras, o que será contratado e como a licitação vai funcionar. É como anunciar uma vaga de emprego, deixando claro o que a empresa espera e quais são as condições. Em seguida, os interessados apresentam suas propostas. Aqui, eles dizem quanto cobram e como pretendem executar o objeto. Pense em quando você pede orçamentos para pintar sua casa. Cada profissional apresenta um valor e uma forma de trabalho. Depois disso, ocorre o julgamento das propostas. A administração analisa qual proposta é mais vantajosa, conforme o critério definido no edital. Pode ser menor preço, maior desconto ou melhor técnica. Tudo depende do que foi previamente estabelecido. Só depois vem a habilitação. Essa é uma das grandes novidades. Agora, em regra, apenas o licitante melhor classificado precisa comprovar que está regular, mostrando documentos fiscais, trabalhistas e técnicos. Isso deixa o processo mais rápido e evita analisar documentos de quem não vai vencer.
Superada essa etapa, abre-se a fase de recursos. Aqui, os demais participantes podem questionar alguma decisão. É aquele momento de conferir se tudo foi feito corretamente. Por fim, temos a homologação, que é a confirmação final do procedimento, e a adjudicação, quando o objeto é oficialmente atribuído ao vencedor. Outro ponto muito importante da Lei 14.133 é a organização dos agentes da licitação. Agora, a lei deixa claro quem faz o quê. O destaque é o agente de contratação. Ele é quem conduz a licitação, organiza os atos e acompanha o processo até a escolha do vencedor. Você pode imaginar o agente de contratação como alguém que coordena todo o processo, garantindo que cada etapa aconteça na ordem certa. Ele pode atuar sozinho ou com o apoio de uma equipe, dependendo da complexidade da licitação. A nova lei busca profissionalizar essas funções. Não é mais algo improvisado. Cada agente tem responsabilidade definida, o que aumenta a transparência e reduz falhas. Perceba como a lógica ficou mais simples e eficiente. Primeiro escolhe-se a melhor proposta, depois se confere a documentação. Tudo isso com agentes bem definidos e etapas claras. Esse modelo ajuda a administração e também facilita o controle pelos órgãos de fiscalização. No bloco, nós vamos encerrar esse tema e conversar sobre a gestão e a fiscalização dos contratos administrativos na Lei nº 14.133 de 2021, encerrando esse tema tão importante para sua prova. Vamos imaginar o seguinte: a licitação acabou, o contrato foi assinado e a empresa começou a executar o serviço. Será que o trabalho da administração termina aqui? Claro que não. É justamente agora que começa uma das fases mais importantes do contrato. A nova lei deixa muito claro que todo contrato precisa ser acompanhado de perto. Para isso, ela exige a designação de um gestor e de um fiscal do contrato, cada um com uma função bem definida. Vamos entender isso com calma. Pense em um contrato para a manutenção de elevadores em um prédio público. O gestor do contrato é quem coordena tudo. Ele controla prazos, confere se os pagamentos estão corretos, verifica se o contrato está sendo cumprido e toma providências quando surge algum problema. É como alguém que administra um serviço contratado, do início ao fim. Já o fiscal do contrato atua mais próximo da execução. Ele acompanha o dia a dia do serviço, confere se o elevador foi realmente revisado, se a manutenção foi feita da forma correta e se o que está sendo entregue corresponde ao que está no contrato. É aquele olhar técnico e atento. Em contratos mais complexos, a lei permite que existam vários fiscais. Cada um pode acompanhar uma parte específica. Isso é muito comum em obras grandes ou contratos de tecnologia. Assim, ninguém fica sobrecarregado e os riscos diminuem. Outro ponto importante que a lei reforça é o registro de tudo o que acontece. A fiscalização não pode ser só de conversa. É preciso registrar ocorrências, fazer relatórios e formalizar comunicações. Isso protege a administração e também o contratado. Se surgir algum questionamento no futuro, tudo estará documentado. A Lei 14.133 também trata das alterações contratuais. Durante a execução, pode surgir a necessidade de ajustar prazos ou quantidades. Isso pode acontecer, mas sempre dentro dos limites da lei e com justificativa adequada. Nada de decisões improvisadas. E aqui vai uma pergunta importante para você refletir. Quem responde se o contrato for mal fiscalizado? A própria lei deixa claro que os agentes públicos podem ser responsabilizados por erros graves ou omissões. Por isso, a atuação precisa ser técnica, cuidadosa e responsável. Perceba como a nova lei muda o foco. Não basta licitar bem. É preciso garantir que o contrato funcione até o final e entregue um bom resultado para a sociedade. Esse acompanhamento constante evita desperdício de dinheiro público e melhora a qualidade dos serviços. Com isso, fechamos o estudo da nova Lei de Licitações e Contratos, passando pelas mudanças em relação à lei antiga, pelas fases da licitação, pelos agentes envolvidos e pela gestão e fiscalização dos contratos. Um tema completo e muito cobrado em concurso. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.